Dia, nós estamos no ar com Estação Mulher, novamente, neste sábado. Estamos aqui até meio-dia. Meu nome é Heloísa Galvão e eu sou do Grupo Mulher Brasileira. E o Estação Mulher é o programa do Grupo Mulher Brasileira, onde nós queremos a sua participação, queremos ouvir a sua voz, queremos saber o que está acontecendo na sua comunidade. Fale conosco. Nós vamos conversar hoje com uma militante do movimento dos Sem Terras, que vai contar para a gente o que está acontecendo no Brasil nessa área. Vamos falar também de acidentes de trabalho, um treinamento que vamos fazer da OSHA. Vamos falar sobre as audiências públicas nas quais nós participamos na State House, né, sobre o Dia da Trabalhadora Doméstica. Já falei com vocês sobre isso. E também, essa semana, na terça-feira, nós participamos da audiência na Comissão do Trabalho e do Desenvolvimento da Força de Trabalho sobre o roubo de salário e a maior responsabilidade dos empregadores. Vamos também falar sobre isso. Então, fique conosco e nós vamos conversar com vocês sobre o que está acontecendo nessa área. Primeiro, vamos falar sobre dois assuntos que não são muito agradáveis. Eu já conversei com vocês um pouco sobre isso. Um é o acidente de trabalho que vitimou o trabalhador Elvis Ribeiro. Ele foi esmagado por uma peça de mármore e o acidente está sendo investigado. Então, nós não vamos fazer nenhuma consideração. Mas vamos lembrar você que acidente de trabalho é uma coisa grave, infelizmente muito frequente. Em 2017, 74 trabalhadores em Massachusetts faleceram vítimas de acidentes de trabalho. Aliás, 64 trabalhadores e mais 10 bombeiros faleceram vítimas de acidentes de trabalho. Foi o índice mais alto dos últimos anos. O ano passado tivemos 69, quer dizer, 2018. Esse ano de 2019, nós vamos saber só o ano que vem. Infelizmente, vai ter um brasileiro, pelo menos um brasileiro listado, que é o Elvis. E como que você pode se preparar para isso? Você pode se preparar fazendo treinamento da OSHA em português sobre segurança no trabalho. E a gente vai agora ouvir o anúncio da Lídia Ferreira, organizadora do Grupo Mulher Brasileira, sobre isso. Se você é trabalhador ou trabalhadora na área da construção e gostaria de fazer o curso de segurança do trabalho da OSHA, participe do curso no dia 23 de maio, a partir das 5 da tarde. O projeto Direitos Trabalhistas está organizando um curso de prevenção de queda e na parte elétrica em parceria com o Centro do Trabalhador. Nós estamos oferecendo este curso através da OSHA com direito a certificado por apenas $20. Por favor, ligue para 617-202-5775 para ter maiores informações. Infelizmente, nós sabemos que vários trabalhadores sofrem acidentes todos os dias no trabalho. E a nossa comunidade precisa estar protegida através de treinamentos contra acidentes no trabalho. Então, esteja seguro, trabalhe de forma segura. Venha prevenir acidentes através do treinamento da OSHA no dia 23 de maio, a partir das 5 da tarde. Ligue e faça a sua inscrição. 617-202-5775, 617-202-5775. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina.
Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio único. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Construção com Chico Buarque de Holanda, bem apropriado, né, gente? Nós estamos falando de trabalhadores na construção civil. E vamos falar também de roubo de salário, né? Você que trabalha não só na construção civil, você trabalha em landscape, você trabalha em loja, você trabalha como faxineira, você trabalha como babá. Muitas vezes as pessoas têm seus salários roubados, são pagos abaixo do salário mínimo, não recebem hora extra. Esse é um problema grande. Essa semana, na terça-feira, nós tivemos uma audiência pública na State House exatamente para discutir o projeto contra o roubo de salário, para prevenir o roubo de salário e para responsabilizar os patrões para que eles não roubem salário das pessoas. Então, tivemos um brasileiro, um trabalhador brasileiro da área de limpeza, que testemunhou que durante 10 anos ele trabalhou e durante esses 10 anos ele não recebeu hora extra. Durante esses 10 anos, ele muitas vezes teve que limpar com as próprias mãos o chão de 3 lojas do Whole Foods, vocês sabem como essas lojas são grandes, porque não lhe davam as condições, a estrutura, não dava nem o material de limpeza, limpava só com água. E isso durante a noite, cansado. Muitas vezes teve que carregar bujão de gás dentro do seu próprio carro, com risco de um bujão desse bater, explodir, pegar fogo. Então, gente, você que é trabalhador, todos nós somos trabalhadoras e trabalhadores, sabemos que muitas vezes somos exploradas ou tentam explorar. Mas se você estiver bem informada e bem informado, vai ser mais difícil. É por isso que a gente diz, informe-se sobre acidentes de trabalho aqui no Grupo Mulher Brasileira, sobre o roubo de salário e se quiser fazer o treinamento da OSHA, dá uma ligadinha para o 617-202-5777
617-202-5775, fala com a Lídia Ferreira, ou manda um WhatsApp para 617-843-3498. Manda só, o WhatsApp só funciona com mensagens de voz ou de texto, não é telefone, tá? Não pode ligar pelo WhatsApp que a gente não vai atender, porque não funciona. Então, vou aproveitar para dizer para você que esta semana o escritório da Procuradoria Geral do Estado, o escritório da Maura Healey, ele ordenou 3 famílias de origem árabe, 3 famílias dos países dos Emirados Árabes, a pagar $449.010 para 3 mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas para eles. As 3 eram das Filipinas. E eles não pagavam o salário mínimo, não pagavam overtime, né? E essas mulheres, eram babá, elas tomavam conta da casa, preparavam comida e outros serviços. Uma das famílias vai ter que pagar 168.783 em restituição e penalidades. Uma outra família tem que pagar 119.856 em restituição e penalidade, e a terceira família 160.371 em restituição e penalidade. Você vê como a Carta de Direito das Trabalhadoras Domésticas funciona, tá? É uma carta que foi assinada pelo ex-governador Deval Patrick em 2014. Semana passada, nós estávamos na State House pedindo que o dia 16 de junho, que foi o dia que o Patrick assinou essa lei, tornou lei, que esse documento, que esse dia seja proclamado Dia da Trabalhadora Doméstica em Massachusetts. É uma forma da gente honrar as profissionais dessa área. Então, você preste atenção que a Procuradoria-Geral do Estado é bastante ativa e rigorosa na fiscalização do trabalho doméstico. E se você estiver trabalhando e você achar que seus direitos não estão sendo respeitados, você está sendo roubada na sua hora, na sua hora extra, nos seus direitos, converse conosco. Liga para cá, 617-202-5775 e converse conosco. Tá? Eu vou deixar vocês agora com uma entrevista de uma ativista, a Vaia, o nome dela é a Vaia, ativista do Movimento dos Sem Terra, e nós voltamos já com o Estação Mulher. Até já. O Estação Mulher vai conversar hoje com uma militante do Movimento dos Sem Terra lá no Brasil, que é a Ayala Dias Ferreira. Ela é da Coordenação Nacional e ela é também coordenadora do setor de direitos humanos do Movimento Sem Terra. Ela está nos Estados Unidos essa semana para participar de conversas em Nova York e veio a Boston. E nós tivemos a oportunidade de conversar com a Ayala sobre como que está o trabalho do Movimento Sem Terra no Brasil, dos movimentos sociais de uma forma geral, neste momento, né, desse governo no Brasil. Ayala, tudo bom? Tudo. Que bom falar com você. Bem-vinda a Boston. Obrigada. Ayala, conta pra gente quem é você, de onde que você é no Brasil e como que você se envolveu no Movimento Sem Terra. Por quê? Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de fazer uma grande saudação a todos os ouvintes do seu programa, saudar de forma muito carinhosa a todos os brasileiros e brasileiras, lutadores que buscam no seu cotidiano construir dias melhores de sobrevivência aqui nos Estados Unidos ou em outras tantas partes, né, desse nosso imenso globo. Eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de fazer essa saudação. Bom, eu sou a Ayala, né, Ayala Ferreira, sou do Movimento Sem Terra lá do Brasil, vivo no estado do Pará, região norte, Amazônia brasileira. E estamos aqui já faz alguns dias, nós estamos esperando há quase 10 dias nos Estados Unidos, participando de vários eventos convocados, seja pela comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, ou por grupos que pesquisam e que acompanham com muita atenção o nosso país, né?
Então, eu estou a convite desses grupos que se articularam para escutar, desde o movimento camponês, o movimento social camponês, as nossas percepções, né, da atual conjuntura configurada pelo cenário eleitoral brasileiro, desde então, de novembro, né, de 2018 aos dias atuais, né? Então, querendo escutar um pouco a nossa visão, as nossas percepções, né, de um balanço de pouco mais de 100 dias do governo do Bolsonaro, né? E, claro, falar de nós, que desde os nossos processos concretos de luta pela terra, de luta pela reforma agrária, como é que nós temos visto, encarado os nossos desafios como movimento camponês. Então, e aí, qual é a conclusão de vocês diante desses 100 dias do governo Bolsonaro? O que vocês, no momento, estão concluindo ou estão vendo? Olha, de forma muito resumida, nós poderíamos dizer que 100 dias de governo Bolsonaro, um pouco mais de 100 dias, né, já estão 117 dias de governo Bolsonaro, nós não temos que analisar restrito apenas a esses poucos dias, nós temos que analisar a partir de um cenário que se constituiu desde 2016, quando nós tivemos o processo interrompido, né, de um governo legitimamente eleito pelo povo brasileiro, né, que passou pelas eleições, né, presidenciais no Brasil, que foi a cassação do mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff. Essa cassação, ele teve muito mais do que estabelecer um combate à corrupção ou um combate à responsabilidade fiscal da presidenta Dilma. Estava em jogo uma perspectiva de retomada de uma agenda neoliberal, de uma agenda conservadora para ser implementada no Brasil. Então, o que a gente vê hoje de um governo, ele é resultado de um acúmulo vindo desde 2016, que se materializa em retiradas de direitos fundamentais que a gente, enquanto setores organizados da sociedade brasileira, logramos alcançar. Que vai desde essa pauta da moradia, essa pauta de acesso à terra, essa pauta vinculada a direito à educação e a outras políticas públicas para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, o que está em vista de um governo, se nós pudermos sintetizar, um governo que tem implementado com muita força uma agenda neoliberal que afeta diretamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. Então, isso que a gente tem percebido e tem sentido no nosso cotidiano. Somado a isso, eu poderia arriscar dizer que essa agenda neoliberal ela também vem acompanhada com uma forte agenda de perseguição aos movimentos populares que fazem distintas lutas pelas melhorias das condições de vida do povo brasileiro, né? Então, uma agenda de perseguição também e de criminalização de quem faz protestos hoje no Brasil. Sim, a gente tem notado isso. Então, o movimento dos sem terras, né, existe há quantos anos? Foi 35 anos. 35 anos. Foi criado nos anos 80, é isso? Somos resultado do processo de luta pela democratização no Brasil e pela pauta, né, de várias bandeiras que movimentou distintos setores da sociedade brasileira. Então, nós somos resultado desse período em que, nesse ano, dia 24 de janeiro, nós completamos 35 anos de existência. Exatamente. Assim, quando o Brasil ia saindo do período de ditadura, tentando retornar uma democracia, foi criado o MST e vocês têm têm lutado, né, pela retomada das terras que são improdutivas. Isso mesmo. Como que vocês como vocês estão repensando esse trabalho diante de um governo? Como você disse. Oi. Nós somos uma realidade concreta. 35 anos de MST, nós conseguimos produzir, ou melhor, nós conseguimos organizar cerca de 350 mil famílias hoje que estão em territórios conquistados pelo MST e que fazem no seu cotidiano a reforma agrária popular, que implementa a reforma agrária. Então, nós estamos uma realidade concreta, não é pouca coisa, nós estamos falando
em quase 8 milhões de terras agricultáveis hoje, que está sob o controle dessas 350 mil famílias assentadas pelo MST. Então, nós somos uma realidade. E essa realidade é que nos faz nos posicionar, mesmo numa conjuntura tão adversa como é essa que está colocada, com a agenda neoliberal, uma agenda conservadora, nos colocar num processo de luta e de resistência para defender esses nossos territórios e essas conquistas, né, vinculados a essa pauta da reforma agrária, né, de ter condição de produzir alimentos para o povo brasileiro, de ter condição de dar acesso à moradia, educação e saúde para as famílias que vivem nos territórios camponeses. Então, nós compomos essa realidade, é isso que nos dá fôlego para enfrentar uma conjuntura muito difícil para quem faz luta hoje no Brasil. Pois é, você já enfrentava uma conjuntura difícil, mesmo em governos que davam mais apoio ao movimento, eu penso. Sem sombra de dúvida. Né? Você já era difícil fazer, até porque uma grande parcela da população brasileira não apoia o movimento, não entende o movimento e é fácil caracterizar como um movimento que não é para dar direito às pessoas, mas que é para fazer confusão. Você, infelizmente, você ouve isso de algumas pessoas. Então, agora tem um governo que reforça isso, não só com o Movimento Sem Terra, como você falou, com todos os movimentos sociais, tem cortado verbas e tem penalizado, ameaçado exatamente classificar como terrorismo qualquer movimento de direito, de pedir direitos, de reivindicação. Sim. O que é mais difícil. Eu concordo com você nessa análise. Ao longo dos anos, desde quando o MST se instituiu, nós sofremos sistematicamente um processo de perseguição e de criminalização do MST. Sim. E os meios de comunicação tiveram um papel central nesse esforço de criar no imaginário da sociedade brasileira e até mesmo mundial de que o MST é uma organização perigosa e é uma organização que não defende, não quer implementar a reforma agrária. Então, nós temos plena consciência, nós sofremos as consequências dessa ação de desmoralização, né, do nosso movimento. Mas, por outro lado, nós temos buscado paulatinamente dizer para a sociedade brasileira que um movimento como o MST é extremamente necessário. Primeiro, para dar e questionar a estrutura concentrada da propriedade da terra, das terras agricultáveis hoje, que estão na mão de um grupo que pensa tudo, menos a produção de alimentos. Tanto para quem vive no campo, mas sobretudo para quem vive nas cidades. Então, quando você cria um movimento que questiona essa forma, né, de concentração da terra e a forma em que esses grupos cada vez menores produzem na terra, é de uma importância extraordinária. Vinculado a isso, nós somos hoje uma organização, eles podem querer tirar tudo da gente, mas hoje nós somos uma organização que produz alimentos. E mais do que produzir alimentos, produz alimentos diversos e livres de agrotóxicos, livres de veneno. Então, alimentos que, em vez de adoecer, são alimentos que vai melhorar as condições de saúde e de vida de quem precisa todos os dias se alimentar. Então, eu concordo, assim, que não é fácil fazer a defesa ou falar do MST, para além do que a mídia e outros setores desse grupo que se organizaram para impor um sistema político que hoje o governo Bolsonaro coordena, né, e vive, assim, eu sei que é difícil, mas essa é a disputa, assim. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de dizer e mostrar na concretude o que é um território do MST, um território camponês do MST. Não, com certeza, a luta é válida, não pode desistir, né? Claro, a luta continua ela sempre continua, mesmo que você tivesse um governo que apoiasse o movimento, ainda haveria luta, mas... Sombra de dúvida, né? Na era Lula e Dilma, o MST continuou fazendo ocupação de terra. Sim. Na era Lula e Dilma, o MST continuou fazendo eventos para dizer que o campo hoje estava refém do agronegócio.
e que, portanto, nós tínhamos que enfrentar e pensar um modelo em que os camponeses estavam inseridos. Foi nesses governos também, assim como foi na época do FHC, no ciclo neoliberal, e que hoje se coloca no governo de Bolsonaro, né? Sim. É a mesma pauta, com mais enfrentamento ou não, mas é a mesma pauta, né? O que está sendo mais difícil para o movimento em geral? Eu acho que não é tanto, como alguns tentam dizer, assim, da perseguição e a tentativa de criminalizar ou aniquilar o movimento social. Como poderia dizer assim, como eu falei, ao longo da nossa história, sempre foi de enfrentamento, com maior ou menor diálogo, mas sempre foi enfrentando alguma estrutura. O que se coloca hoje, e que são ameaças concretas, reais, a quem faz luta hoje no Brasil, é essas flexibilizações que tem havido na Constituição brasileira, são as flexibilizações ambientais, são as flexibilizações sociais que têm colocado em risco tudo aquilo que nós acumulamos num processo de luta pela reabertura do Brasil, de luta pela redemocratização, que é o direito de se organizar e pautar essas demandas sociais que numa sociedade, num marco democrático de direito é permitido, né? O MST fazer luta pela reforma agrária, os professores fazer luta pela melhoria da educação básica e do acesso à educação, os agentes de saúde fazer luta para a melhoria da saúde, né? Os sem-teto fazer luta por direito à moradia. Então, essas pautas que compõem os anseios populares hoje estão sob ameaça, né? Uma tentativa de criminalizar isso aí, de destruir o marco legal dentro da sociedade democrática de direito daquilo que é de fazer protesto para ter melhorias no acesso a essas políticas e a esses programas. Você está no Pará, que é um dos estados, me corrija se eu estou errada, mas eu acredito que seja um dos estados mais violentos em termos de represália ao pessoal do MST, as pessoas que querem, né, que as terras sejam produtivas. Como é que está sendo lá? Não, de fato, o que eu poderia dizer, em 40 anos de luta pela reforma agrária e de luta pela terra no Brasil, nós tivemos em torno de 1.600 camponeses e camponesas que foram assassinados por defender e por lutar pela reforma agrária. Desses 1.600, cerca de 780 são do meu estado, são da minha região, da região norte, a Amazônia brasileira. Então, as estatísticas de 40 anos apresentadas pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, revela a dimensão da violência da luta pela terra no Brasil e revela que essa violência ela se configura de forma muito mais forte em determinadas regiões. Por que o Pará está nessas estatísticas e se destaca por isso? Primeiro, pela abundância de terras pertencentes ao Estado, mas, sobretudo, pelas características da biodiversidade que a região amazônica tem. E todos nós sabemos que a nossa região, o Brasil, mas a nossa região específica, é uma região em que, para os interesses internacionais do capital, ela é um alvo, né? No sentido de dispor de uma biodiversidade que eles têm interesse em mercantilizar e se apropriar. No subsolo, se refere aos recursos minerais, no solo, se refere às florestas, e no controle de território, de terra boa para a agricultura. Então, é por isso que a Amazônia, o Pará e a Amazônia de forma específica, ela se revelou uma região extremamente violenta para quem faz a defesa, seja da terra ou seja a defesa da biodiversidade. Isso custou muitas vidas, né? E nós temos plena consciência de que é por essas especificidades, né, dos interesses internacionais para com a Amazônia e para com aquilo que a Amazônia tem, que provoca esse contexto de instabilidade, de ameaça para quem faz a luta pela terra e pelo território, né, no nosso país. E vocês têm discutido uma mudança de estratégia? E se vocês têm discutido, qual é a mudança que pode ser adotada? Vocês estão trabalhando com outros grupos que não trabalhavam antes? Vocês estão tentando fazer coalizões ou parcerias que antes vocês não precisavam fazer? O que eu posso dizer é que os movimentos populares
seja o MST, seja outros movimentos que fazem outras lutas no Brasil, tem a compreensão de que o momento é de resistência. E quando nós falamos em resistência, nós estamos falando, dentre outros mecanismos, de ampliar o raio de articulação e de diálogo com a sociedade para fazer a defesa das pautas que nos originou como movimentos populares, né? Então, as alianças, os diálogos, a aproximação via os diálogos e as alianças, elas se colocam centrais na defesa do direito legítimo de fazer luta e resistência no Brasil, né? Então, para nós, assim, nós temos visualizado, para além de partidos, como nós podemos estabelecer um nível de aproximação com outros setores organizados da sociedade brasileira e até mesmo mundial, mas também com a sociedade comum, que, querendo ou não, direto ou indiretamente, ela necessita da nossa existência para seguir sobrevivendo. Por que defender o MST? Não é simplesmente porque o MST enfrenta a estrutura concentrada da terra no Brasil ou que questiona a função social da terra. Defender o MST porque todo mundo, quem vive na cidade, quem vive no campo, precisa todos os dias se alimentar. E aí, por que defender o MST? Porque não basta comer. Você precisa saber sobre que bases ou que condições a sua alimentação foi produzida. Então, saber se tem ou não agrotóxico, saber se isso depredou mais a biodiversidade, se derrubou florestas, saber ou não se isso empregou e deu vida e renda para pessoas, isso nos ajuda a criar uma sociedade mais harmoniosa, né, mais equilibrada. E talvez esse é o central para hoje na disputa que a gente tem visto, aprofundar a relação com a sociedade para a gente fortalecer esse sentimento de que nós precisamos uns dos outros para seguir garantindo a nossa existência como seres humanos e a nossa existência na Terra, que compõe de recursos muito limitados, apesar de ser muito intenso, mas são produtos muito limitados, assim, não? São recursos muito limitados que a gente precisa saber cuidar para deixar para as próximas gerações. Então, nós estamos nessa discussão, nessa pegada concreta. É por isso que as feiras de reforma agrária têm sido um elemento central no nosso diálogo e aproximação com as cidades e com esses setores que não estão nos movimentos sociais, mas que precisam da gente para reproduzir a sua existência. Então, nós estamos nessa pegada aí. Certo. Então, conta pra gente o que aconteceu no dia 13 de março, quando 800 mulheres marcharam, foram a uma fazenda em que o dono da terra era acusado de violência sexual. Por quê? Qual foi o significado dessa marcha? Por que elas marcharam? Qual é o simbolismo disso? São as mulheres lá do estado de Goiás. Elas ocuparam um latifúndio em que o dono se diz ser o João de Deus. Ali teve múltiplos significados. Um primeiro significado tem a ver com alguém que se apropria de recursos privados, inclusive mexendo com os sentimentos das pessoas para comprar terras e concentrar e não dar a função social da terra. Então, quando nós ocupamos a terra ali, nós primeiro quisemos denunciar de que aquele grande latifúndio não cumpria sua função social, no que se refere à produção de alimentos para a sociedade brasileira. Esse foi o primeiro elemento. Então, por isso que as mulheres do MST fizeram aquela ocupação específica. Mas o segundo, o que é o mais fundamental, é a gente escancarar a natureza da violência que compõe e que hoje é uma dimensão muito presente na sociedade brasileira. Seja uma violência institucional, porque às vezes o Estado legitima essa violência, ou seja pelo comportamento de determinados indivíduos na sociedade. Então ali nós quisemos expressar a nossa vingança, poderíamos dizer, de mulheres que disseram que se mexeu com uma, que violou o direito sagrado de uma mulher, mexeu com todas. E que nós nos solidarizamos com aquelas mulheres que foram violentadas por alguém que agiu de muita má fé para tirar benefício da fragilidade de uma mulher. Então, ali foi uma forma também da gente escancarar e protestar e apresentar esse grau do feminicídio, quantas mulheres hoje estão morrendo por esse contexto,
de mulheres que têm sido abusadas sexualmente por algumas pessoas. Enfim, nós fizemos escancarar de que, assim como a terra hoje é uma mercadoria para determinados setores, né, de reprodução do capital de uma sociedade machista, as mulheres hoje são vistas como mercadoria. Então, foi uma forma da gente protestar e se vingar da melhor forma possível de alguém que violou o direito sagrado de alguém ter o controle do seu próprio corpo, né? E que causou danos assim, irreparáveis para centenas de mulheres espalhadas pelo nosso país. Então, foi nosso ato de solidariedade de mulheres para com outras mulheres. Certo. E Ayala, para os brasileiros e brasileiras que estão aqui, a gente calcula que tenha 350 mil brasileiros e brasileiras na área de Massachusetts, é uma das maiores comunidades, presume-se a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. Uhum. O que você gostaria, se tivesse oportunidade de falar com todas, não só as mulheres, mas também os homens, os adolescentes, os jovens, o que você gostaria de passar para eles e como esta comunidade pode apoiar o Movimento Sem Terra e outros movimentos sociais no Brasil nesse momento tão difícil? Olha, primeiro, de fato, nós reconhecemos que tem brasileiros espalhados no mundo inteiro, mas tem brasileiros que estão muito mais concentrados em algumas partes do mundo inteiro. Então, para nós, assim, o que seria fundamental dizer para os bravos lutadores e lutadoras brasileiros que deixaram, né, o seu país, a sua família, a sua cultura para, numa aventura responsável, vir criar melhores condições de vida aqui. Que lá no Brasil, nós temos outros brasileiros e brasileiras corajosos e que, desde aquele território, tentam buscar melhores condições de vida para si, para o seu coletivo, né, o grupo com quem ele se relaciona, e para a sociedade brasileira de forma geral. E o que eu pediria é a sensibilidade e a solidariedade para com esses processos que são legítimos, né, de busca de sobrevivência, né? Então, de olhar o MST, olhar os outros movimentos que lutam pela terra, pela defesa da biodiversidade, pelo acesso a direitos fundamentais, que em alguns países já está resolvido, mas para nós não está, olhar com sensibilidade para além do que a imprensa oficial tenta dizer do que nós somos. Antes de falar de que o MST é uma organização, é um movimento de pessoas que não querem trabalhar, de vagabundos e vagabundos, que é o que eles tentam dizer, de desocupados, tenta conhecer, quando for no Brasil, um assentamento de reforma agrária. Tenta conhecer um acampamento que luta pela terra no Brasil, porque lá, quando eles chegarem nesses territórios, eles vão ver aquilo que a imprensa, né, a mídia, outros setores da classe dominante brasileira nunca vão ter coragem de dizer. Esses territórios respiram vida e fazem com que qualquer pessoa que reconheça o Brasil na sua multiplicidade, sobretudo a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras, faça com que tenham muito orgulho. Nós somos um país lindo, e não é lindo pelas suas dimensões continentais, ou lindo porque tem uma imensa floresta, uma imensa diversidade. Não, nós somos um país lindo porque tem um povo que é múltiplo e que tem coragem de lutar todos os dias para terem melhores condições de vida. Seja morando em um outro país, ou seja resistindo hoje lá no Brasil. Então, eu peço isso aí. Que nos ajude a apresentar esse Brasil dos trabalhadores. O Brasil daqueles lutadores e lutadoras que todos os dias levantam para trabalhar na terra, mas também para lutar por melhores condições de vida morando ali no nosso país. Então, olhe o MST dessa forma, como uma organização que tem muito o que ensinar e que tem muito o que apresentar para a sociedade brasileira e mundial. Muito obrigada, Ayala. Eu vou agradecer a sua presença no Estação Mulher e se eu esqueci de perguntar alguma coisa, e se você quer acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, agradecer a oportunidade. Sempre é importante a gente poder dar a nossa versão. É isso que você acaba desconstruindo narrativas muito bem consolidadas em alguns espaços. Dá uma imensa saudação a cada brasileiro e brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, vive nessa região, e dizer que nós, lá no Brasil, estamos muito atentos para continuar defendendo um país da paz, um país da diversidade, um país de respeito ao meio ambiente e um país
que seja efetivamente um país para todos os brasileiros e as brasileiras. Lá podem contar. O MST e outras forças populares estão muito dispostos a seguir na luta em defesa da democracia, que é um elemento central em qualquer país no nosso século, no nosso período aqui. Então, nós estamos com essa disposição e esperamos poder contar com o apoio e com a solidariedade da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Muito obrigada e um feliz resto de estadia para você aqui. Obrigada e um abraço. Um abraço, tchau. Tchau. A gente vai conversar agora aqui no Estação Mulher com a Lídia Souza, lá de Stoughton, do Centro Comunitário, né, da Nova Inglaterra, o NEC. Ela vai conversar conosco sobre as coisas lá do NEC, sobre os planos dela, porque ela acabou de assumir a presidência do Conselho de Cidadãos aqui de Boston, da área da Nova Inglaterra, e a gente vai começar falando de uma coisa meio triste, meia não, muito triste, que foi o caso do assassinato da portuguesa Thelma, né, pelo marido Wilton brasileiro. E a Lídia, você conhecia a família, é isso? Eles eram conhecidos nossos da cidade, né? Então, foi algo que deixou realmente toda a comunidade muito perplexo com o ocorrido. Eu fiquei sabendo logo após o acontecido pela própria polícia, porque a gente tem uma ligação muito forte com a polícia de Stoughton e a gente acabou sabendo que era um brasileiro, né? E toda vez que acontece algo, eles entram em contato com a gente. E realmente a gente ficou... A princípio, a gente não sabia ao certo a pessoa, a gente sabia do que tinha acontecido com relação à nacionalidade. Mas no decorrer das horas, de manhã cedo, é que realmente a gente veio ter o conhecimento do nome, né? Da Thelma, que foi a vítima, e do marido, né? A princípio a gente ficou sabendo que eram 3 pessoas, mas o filho foi levado do hospital, mas porque ele estava machucado, parecia que ele estava machucado, mas ele não estava. Sei. E todo mundo ficou assim muito perplexo, porque era um casal assim, muito querido por todos. Eu conheço a pessoa com quem ela trabalhou durante 5 anos, 6 anos, que é a Rose, e realmente uma pessoa assim, muito boa, muito quieta, uma mulher assim, super trabalhadora, dona de casa, e nunca demonstrou nenhum tipo de violência, né? Nunca mencionou nada. Nunca mencionou nada. Na realidade, ela começou a falar sobre a violência no trabalho. Porque ela limpava a casa com a criança e acabou que ela contava as coisas Para Rose. Patroa dela, né? E aí foi quando a gente ficou sabendo, né? A patroa ficou sabendo que ele estava tendo um comportamento muito ruim, muito difícil, um ciúmes exacerbado, uma mania de perseguição, de que ele tinha que ficar vigiando ela 24 horas. Mas ela sempre reclamando desse comportamento, mas nunca tinha dito que já tinha chego a algum tipo de violência física. Isso não quer dizer, né, Heloísa, que esse tipo de comportamento já são sinais de uma pessoa que está desequilibrada e de um comportamento que traz a violência doméstica, né? Porque é um tipo de violência também. Sim, com certeza, com certeza. Mas, Lídia, isso é uma coisa que você vê frequentemente, assim, aí no NEC? Vão mulheres aí numa situação assim, que abrem, ou que pedem informação? Então, Heloísa, a gente, no atendimento que a gente faz o atendimento segunda, quarta e sexta. O atendimento, ele chega para tudo, né? Não só para documentação, mas para todos os tipos de problema. E a gente, por mês, a gente está cadastrando mais ou menos uns 3 a 4 casos de violência doméstica. Mas que muitas das vezes a gente encaminha, mas as pessoas acabam desistindo, ou porque ainda acham que vão tentar mais uma vez. Enfim, a gente está
Sim. E ele tá aumentando cada vez mais. É verdade, infelizmente, né? A gente tem visto mais casos acontecer. Isso. Você acha que isso é um dos grandes problemas da nossa comunidade? Eu acho que esse é o carro-chefe. Eu acho que a violência doméstica, ela está sendo o caso que abre todos os outros problemas. Porque através da violência doméstica acaba que existe o problema com as crianças, que a gente acaba tendo problemas com o Departamento de Criança do Estado. Sim. A violência doméstica, ela causa, muitas das vezes, uma boa parte são das pessoas que são presas, né, e acabam na mão do ICE também. E na realidade a gente está vendo que realmente isso é o que está levando. E depois a gente vê também, sabe, Luiz, a gente precisa falar sobre a questão da saúde mental. Porque se uma pessoa está sendo vítima de violência doméstica, ela automaticamente ela já está tendo um trauma. E isso vai acarretar outros problemas. E o agressor também, para ele ter esse comportamento, é porque existe um desequilíbrio. Então a gente vê que a saúde mental, junto com a violência, eles são os startups para o aumento, né, desses graves problemas que a gente está ocorrendo na comunidade. E eu acredito também, por esse aumento muito grande, é o fato dessa nova imigração. Às vezes as pessoas já estão com problemas sérios no Brasil e elas tentam vir para uma nova situação, um novo local, e acaba que aqui explode. Porque chega a ser tipo uma fuga. Sim. Então a gente sai de um local, vamos tentar lá, porque as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar, a gente vai estar em outro local, outra língua, e aí a coisa piora, porque a gente sabe que existe esse baque dessa imigração. A imigração não é uma coisa tão fácil de ser vivida. E se você realmente não está bem, como é que isso vai acontecer aqui? Sim. E muitas das vezes a mulher aqui, ela ganha muito mais do que o homem. Enquanto no Brasil a gente sabe que geralmente o homem ganha muito mais que a mulher. Então, são muitos fatores, sabe, Luísa, que a gente precisa analisar com muito cuidado. E a gente precisa de orientação, a gente precisa falar mais para as pessoas, aonde elas podem pedir ajuda. Elas não estão sozinhas. A polícia, ela é amiga, ela não é inimiga de ninguém. Difícil as pessoas acreditarem, né, Lídia? Por mais que a gente fale, elas tendem a não acreditar. Agora, você assumiu a presidência do Conselho de Cidadãos aqui da região da Nova Inglaterra e eu sei que você está, o eixo desse seu trabalho seria a saúde. Como que se encaixa isso? Pois é, a gente está com uma proposta, um pensamento de poder fazer uma saúde integral, a gente poder olhar para o imigrante, para todos os nossos compatriotas, de uma forma integral. A gente poder dar o auxílio mental, a gente poder dar o conforto de área da cidadania, um conforto na área tipo assim, do empreendedorismo, de fazer a pessoa acreditar que ela pode, a gente poder trabalhar com a pessoa na questão da saúde, mostrar para ela que aonde elas podem procurar ajuda, de que forma elas vão ter ajuda. E, enfim, toda essa... A gente quer trabalhar de uma forma num todo, não só uma coisa específica, mas um todo, numa questão de educação. Na realidade, a gente precisa desenvolver mais essa educação integral, entendeu? De mostrar os caminhos e mostrar que as pessoas elas têm condições. E trazer para elas um pouco de conforto, um pouco de dignidade. Né? Elas terem identidade. Eu acho que isso é super importante. Acho que essa é a nossa luta como conselho. Eu acredito que todos nós do conselho, a gente vai trabalhar firmemente para esse propósito, porque a gente precisa trabalhar com todos. Sim. Com todos os pastores, padres, todas as gamas da sociedade, para que a gente possa trazer esse conforto
verdade, até porque, quer dizer, a saúde, como você falou, é uma coisa integrada. Não é só a saúde física, não é só uma dor de cabeça que você tem e trata, mas é o todo. Se você não está em paz com você, se você não está feliz com aquilo que você faz, se você não está bem com a sua família, ou com os amigos, ou no seu ambiente de trabalho, tudo isso interfere, não é? E uma coisa que eu acho também que preocupa muito, Lídia, a gente no Grupo Mulher Brasileira, é a questão do envelhecimento da nossa comunidade e da falta de preparo de estrutura, porque a gente recebe ligação de mulheres mais idosas, que não aguentam mais trabalhar, principalmente com faxina, que é um trabalho muito pesado, e que não se prepararam financeiramente, não tem aonde morar, ou então depende de alguém, depende de um filho, depende de uma nora, que muitas vezes nem é brasileira. Então o relacionamento às vezes é mais difícil, porque existe uma barreira cultural. Então, quer dizer, também essa parte que eu acho que é muito importante das pessoas, porque as pessoas que trabalham em limpeza e trabalham em construção, as pessoas dão muito duro aqui, elas ganham bem, mas elas nunca se preocupam com o futuro, guardar para o futuro, você não acha? Eu acho. E esse é um dos pontos que a gente quer trabalhar nessa saúde integral. Então, a gente quer trazer essa um financial wellness, né? Aquele bem-estar financeiro. Não é só a gente pensar no presente, né, da gente adquirir hoje só. A gente tem que entender que a nossa geração aqui, nós vamos dizer que a gente está caminhando por uma terceira idade dentro de 15 anos. E Verdade. está olhando para isso. E a gente não vai ter o mesmo pique de quando a gente chegou aqui aos 20 ou 30 anos. Claro que não. E a gente precisa ter essa ideia de que a gente tem que ter algo para o nosso futuro. Porque essa terra aqui, ela é feita para o trabalho. Ela não é feita para doença. Ela não é feita para um velho. Você tem que estar produtivo. É verdade. Você tem que estar produtivo 24 horas. Então, assim, se a gente pensar só no hoje, a gente não vai conseguir chegar daqui a 15 anos. Porque as doenças chegam, o nosso corpo está cansado. Porque não é fácil fazer o trabalho que o imigrante faz. Não. Não é fácil. Não é fácil você acordar às 5h30 da manhã, você encarar um landscape, ir até às 7, 8 horas da noite, o sol a pico na sua cabeça, raspando neve, trabalhando com químico, com quase mais de 12 horas esfriando o produto para limpar. Isso não é normal. Lógico que isso vai ter danos. Ninguém está pensando nisso. Então, assim, a gente realmente precisa dessa, mais uma vez, essa educação financeira, de como que a gente vai olhar para o nosso pós-futuro. Isso é uma das propostas que a gente está trazendo para o Conselho, para que a gente possa desenvolver junto à comunidade esse novo pensamento, essa forma de olhar daqui a 15 anos. Como é que eu vou estar daqui a 15 anos? Você já parou para pensar? Daqui a 15 anos eu estou com 60. E se eu não tiver algo guardado para que possa me sustentar, porque a média de vida hoje é o quê? 80? Podemos chegar até 90? Sim, tem muita gente que está chegando aos 100, né? Ou 97, E como é que você vai fazer? A partir dos 70 anos, você já tem a mesma condição de trabalhar como você trabalhava antes? Eu acho que não. Então, assim, as pessoas precisam realmente pensar. Não, mas eu vou embora para o Brasil. Ok, mas e no Brasil? Você acha que você vai ter o suficiente para você se manter? Exatamente. Então, assim, as pessoas elas precisam parar e pensar. E colocar no lápis o que realmente elas têm hoje, o que elas têm para o futuro delas daqui a 15 anos, que não é muito tempo. Não, passa muito rápido, né? Então, Lídia, a sua mensagem, a gente tem 1 minuto e meio para você. O que você gostaria de deixar para a comunidade? Eu gostaria de deixar que a comunidade possa ter realmente as organizações como ponto de apoio. O Grupo Mulher Brasileira. Você está com problema? Vá ao Grupo Mulher Brasileira, que fica em Boston. Está com problema? Mora no South Shore, vem até o MEC. Procure as organizações que trabalham com os imigrantes. Peça ajuda. Não leve o seu problema sozinho. Porque às vezes é muito difícil a gente carregar o nosso problema sozinho, sendo que a gente pode dividir com pessoas que
Verdade. E a gente tem essa qualificação. Basta o povo acreditar. Com certeza. Nós, do Conselho de Cidadãos, nós estamos aqui também para isso, para ajudar, para trazer as respostas que talvez eles não consigam. Então, traga para a gente tem uma página no Facebook, a gente tem o nosso e-mail, que é conselhodeboston@gmail.com. Uhum. E a pessoa pode mandar um e-mail para a gente, ou então entrar na página do Facebook, manda uma mensagem privada, olha, eu estou precisando disso, eu estou passando por isso, o que eu posso, vocês podem me orientar. Uhum. E com certeza, todos nós vamos poder olhar e poder direcionar aquela pessoa para algum local. Certo. Bom, vamos continuar essa conversa porque ela não acaba aqui, mas no momento eu quero agradecer a sua participação novamente no Estação Mulher. Obrigada a você pelo tempo e pelo bate-papo, e a gente volta outro dia. Obrigada, Lídia. Obrigada, Heloísa. Um abraço. Outro, tchau. Aí, amigos e amigas, este foi o Estação Mulher deste sábado. Espero você no próximo sábado, 11 da manhã aqui, com mais informação, mais entrevista, mais música, mais